O que você acha de um aumento no salário mínimo? É bom, é melhor muito assim para nós, né? Para quem tem família, né? É bom. Bom, né? Muito bom o salário mínimo. Muitas pessoas precisam desse salário, né? É bom melhorar, né? Porque vai aumentar o salário, antes já era pouco, aumenta um pouco, mas ajuda já. A notícia foi comemorada pelos trabalhadores. A partir de janeiro de 2012, o salário mínimo vai aumentar dos atuais R$ 545 para R$ 622,73, o correspondente a 14,26%. Este já é considerado o maior aumento real registrado na história do país. O valor é superior ao projeto orçamentário entregue ao Congresso Nacional em agosto deste ano, que era de R$ 619,21. A diferença de R$ 3,52 se deve a uma revisão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE. O salário mínimo foi criado em 1940, durante o governo de Getúlio Vargas. 70 anos depois de sua criação, dados do DIEESE apontam que o poder de compra do salário mínimo caiu. Na época, o piso salarial valia o equivalente hoje a R$ 1.202,29, em valores corrigidos pela inflação. Em 1959, durante o período de crescimento econômico acelerado no governo de Juscelino Kubitschek, o mínimo chegou ao equivalente hoje a R$ 1.732,28. Com o passar dos anos e dos governos, o mínimo tem perdido valor, chegando aos R$ 540, valor nominal em vigor desde janeiro deste ano. E eles, os consumidores, sentem os impactos. O aumento do salário mínimo vai significar para você aí alguma diferença na hora de fazer as compras? Eu acho que não. Porque aumenta tudo igual, já aumenta antes. Ainda mais assim numa cidade que nem Lucas, que é uma coisa tudo caro, quem vive do salário mínimo passa fome. Aumenta o salário mínimo, mas as coisas aumentam. Eu acredito que não, porque muito pouca coisa. Porque quando chega a aumentar o salário, a mercadoria, você pode chegar no mercado, já subiu tudo. Não é só uma impressão dos consumidores. O aumento do salário pressiona os custos nos setores de vendas e serviços. Com a folha de pagamento mais alta, a tendência é que os empresários acabem optando por compartilhar as despesas com os próprios clientes, resultando numa onda de reajustes de preços. O aumento do salário para o consumidor, o impacto que dá à primeira vista não é muito grande em relação a consumo, né? Porque o supermercado tem que repassar esse aumento, porque o supermercado também tem salário a pagar para o funcionário. Isso, sem dúvida, aumenta o preço também do produto. Então, em questão de consumo, não altera praticamente nada. O consumidor continua consumindo exatamente a mesma coisa. O consultor em economia, Nadir Paludo, diz que é preciso analisar, antes de mais nada, que o aumento do salário gera impactos diferentes para o setor privado. Os impactos eles podem ocorrer em duas esferas. Na esfera privada e na esfera pública. Na esfera privada, os impactos eles acontecem mais naquelas atividades em que a remuneração ela está baseada no salário mínimo, especialmente serviços é o que ocorre normalmente. Então, eu vejo assim que esse impacto ele pode ser maior para aqueles que a sua remuneração para o pagamento desses serviços utilizados que tem como referência o salário mínimo pode ser mais complicada, dado de que a proporção do aumento destes em relação ao salário mínimo é menor. E o público? Nesse eu vejo com maior preocupação, especialmente porque esse impacto ele se dá diretamente sobre a Previdência. E a Previdência, como todos nós sabemos, ela já vem com uma situação complicada de déficits há muitos anos. Para a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Lucas do Rio Verde, o aumento de salário não deve onerar tanto as micro e pequenas empresas locais, uma vez que a maioria delas já tem estipulado o pagamento de salários acima do mínimo. Significa um aquecimento na venda no comércio local, mas ele também pode ser visto pelos dois motivos. O primeiro motivo, que as pequenas empresas pode vir ocasionar o desemprego, que isso não é bom para o nosso comércio. E também, o segundo passo é que a previdência no país venha mais ainda estar prejudicada, porque hoje ela vive um déficit. Eu acredito que no comércio de Lucas do Rio Verde não vai haver um impacto grande deficitário aos lojistas. Por quê? Porque a grande maioria dos lojistas no nosso município paga além do salário mínimo a todos os seus colaboradores. Então, eu acredito que esse aumento do salário mínimo veio agraciar os trabalhadores, apesar de ser pouco, veio agraciar os trabalhadores, e o comércio local pouco vai sofrer com esse aumento.